Boa noite. Opinião em debate desta noite tem como tema a atual conjuntura política de 2014, o que pode acontecer e quais caminhos serão tomados. Para discutir esse importantíssimo assunto, este programa de hoje só está parecendo zoológico, só tem fera, só gente do mais alto nível. Estão em nossos estúdios os seguintes profissionais: o Dr. Luiz Signates, cientista político, o Dr. Alexandre Francisco de Azevedo, que é técnico judiciário e professor de Direito Eleitoral da FASAN, o professor Dr. Marcos Marinho, que é consultor político, o Ulisses Aes, jornalista e colunista do Diário da Manhã, meu dileto amigo. Faz muito tempo que o Ulisses não vem aqui. Eu fico muito satisfeito com a presença do Ulisses e de todos os debatedores. Os nossos telefones, a participação dos telespectadores, são os que estão aí e vão ficar na telinha para a sua comodidade, 3201-7688 e 3201-7708. Doutor Luiz Signates, eu quero começar com uma pergunta assim, que pode abalizar um pouco o norte do nosso tema aqui. Os institutos de pesquisa brasileiros são confiáveis? Em sua maioria, sim. Utilizam metodologias de pesquisa que são consagradas internacionalmente. E há uma tendência hoje, a tendência essa que começou nos Estados Unidos, mas que já existe no Brasil, de orientação do jornalismo e do eleitor para que os resultados dentro das campanhas eleitorais dos diversos institutos de pesquisa sejam comparados entre si para que haja uma compreensão realista dos dados que esses institutos eles trazem, porque há diferenças metodológicas, às vezes pequenas, que geram diferenças nos dados e que às vezes geram contradições dos institutos de pesquisa entre si. Então, ao invés de discutir ou de divulgar um ou outro instituto, que se faça a comparação entre os resultados para se observar as tendências dentro do processo eleitoral. Ok, isso é ótimo, porque então nós podemos falar da conjuntura política atual com base nas pesquisas que estão aí no momento. Por isso que eu fiz essa pergunta, e o Dr. Luiz Signates, muito observador, a pessoa que analisa, está por dentro de tudo, então nós podemos então falar das pesquisas atuais como balizamento para a nossa discussão. Bom, Dr. Alexandre Francisco de Azevedo, o senhor acha que a legislação que entrou em vigor, eu acredito que foi a partir de 1º de julho, de junho ou de julho, não é isso? Que impede, por exemplo, que candidatos que estão na televisão, precisam sair, e que a pessoa não possa, por exemplo, que eu não possa aqui dizer, olha, eu gostaria que todo mundo votasse no Zé das Couves, porque ele é muito... Então, essa legislação que entrou, 1º de julho, foi isso? A proibição é a partir do 1º de julho. De julho, né? Certo. E se for profissional da imprensa, televisionada ou de rádio, a partir do momento que ele é escolhido pelo partido em convenção partidária, ele já está proibido de apresentar. Bom, essa legislação, ela é uma legislação inibidora? Ela faz sentido? Ou seja, a legislação brasileira, sob o ponto de vista de coibir a divulgações e tal, ela é boa? Ela é salutar, ou ela engessa demais e na verdade, facilita, prestigia só quem está no poder? Por que eu disse isso? Porque se há proibições de um lado, de outro, quem está no poder se beneficia, porque, por exemplo, a presidente da República, só o fato dela aparecer no lugar já é notícia. O governador também, alguns prefeitos em exercício também, não é? Então, essa legislação é boa, ou ela prestigia um segmento e desprestigia outros? Na essência ela é boa, mas com o Instituto da Reeleição tivemos esse problema, né? Até então a legislação proibia que o candidato tivesse tratamento privilegiado por uma emissora de rádio, uma emissora de televisão. Veio o Instituto da Reeleição. O candidato que está ali à reeleição, ele é evidente, ele vai ter uma aparição maior, ele vai ter momentos de maior prestígio na mídia, até mesmo pelo cargo que ele vai exercer. Ele é governador, ele é
prefeito, ele é presidente da República ou presidente da República, vai numa solenidade, a imagem dele ali não tem como não aparecer, não tem como, vamos imaginar a presidenta vindo aqui em Goiás, a imprensa não fazer cobertura dessa visita. Não varia nem até senso, mesmo uma solenidade, vamos imaginar que seja uma solenidade mesmo, assinar algum convênio, enfim, visitar alguma obra, ou mesmo assinar um projeto de lei, né, promulgar um projeto de lei. Isso aí já atrai as câmeras, atrai os microfones e acaba aparecendo um pouco mais. Eu já acho, Rosenwald, que a sociedade, pois não, Ulisses, principalmente a sociedade brasileira, vai se tornar mais autossuficiente, ou seja, vai se desenvolver melhor, a partir do momento em que não tiver mais essa subserviência do fator político como tem hoje. Por exemplo, a presidenta vem aqui, faz apenas, por exemplo, um convênio, aquela coisa toda, ou seja, a mídia toda se desloca para ali, como faz um show business total, ou seja, mostra uma certa preponderância do fator político em relação a outros fatores sociais aí, e a sociedade praticamente se indifere a isso. Então eu acredito o seguinte, a partir do momento em que o brasileiro não dá tanto valor à política como ele dá hoje, não ao fator político, mas ao fator partidário como se dá hoje no Brasil, acho que a sociedade ela cresce melhor. Só um pouquinho, professor Marinho, só para exemplificar o que o Ulisses tentou dizer, que eu concordo, na prática, eu tive a oportunidade de viver algum tempo na Nova Zelândia. Então, por exemplo, os mandatários pontuais do poder, que estão ali, eles pouco, a sociedade é tão azeitada, tão organizada, que pouco eles podem fazer. A margem para que eles façam alguma coisa é muito pequena. Portanto, a relevância da classe política não é tão preponderante quanto no Brasil, que o sujeito pode, com uma caneta, mudar uma região inteira para o bem ou para o mal. Ali não. A sociedade é feita de tal maneira que o político tem muito pouca margem para poder fazer benesses ou maldades, né? Agora, professor Marinho, o senhor pode complementar o que o Ulisses falou, mas a pergunta que eu tenho para o professor e consultor político Marcos Marinho é o seguinte: a corrida das eleições já começou? Que tem gente que fala, não, ainda não começou ainda, nem começou. Eu pergunto, a corrida já começou para presidente da República? Aqui em Goiás, por exemplo, que é um universo que nós vivemos, a corrida para o Senado e vai dizer as coisas mais proeminentes, e para o governador, já começou? O pleito já começou? Bom, primeiramente, boa noite, Rosenwald, boa noite, amigos aqui do programa, e boa noite aos telespectadores. Começou. A partir do momento que o TRE autoriza a campanha para a rua, pronto, deu start. A questão agora são estratégias de corrida. Quem tem vantagem está economizando combustível para a reta final. Quem não tem que acelerar o seu processo agora para tentar conquistar espaço. Então, que assim, a campanha tecnicamente foi para a rua, foi para a rua. A questão é a forma como essas campanhas estão se desenrolando nesse primeiro momento. A gente não pode desconsiderar que julho tinha o advento da Copa do Mundo, que tirou completamente o foco e o interesse do eleitor, que já não é muito. A gente tem julho aqui também em Goiás, o pessoal está a fim de férias em Araguaia, não quer saber de campanha. Então é um processo que ele demanda atrair a atenção do eleitorado para que a campanha possa ser percebida. Como os candidatos estão tentando aí entender como vão abordar o eleitor, e também uma reclamação que a gente ouviu muito, que as campanhas ficaram muito caras, está tendo que se fazer uma dosagem aí de orçamentos para que na reta final, porque a campanha eleitoral tem que ser uma curva em ascendente, onde o ápice dela é na reta final, porque senão não funciona. Então eles estão tentando dosar aí os seus recursos para que na reta final as campanhas possam estar no seu máximo vigor. Só falando agora em relação ao que o Ulisses comentou, eu tenho uma pequena discordância em relação ao quê? Essa visibilidade midiática ela é importante dentro do processo político. Se eu tenho um mandatário, ele tem que mostrar o que ele está fazendo, porque já não é muito creditível a sua atuação política. Todo mundo acha que ele não faz nada. Então, quando ele faz alguma coisa que seja assinar um convênio, tem que ser mostrado. Agora, concordando com o que o Alexandre falou e também concordando com essa maximização da imagem do candidato, no caso, o mandatário-candidato, que nós estamos vivendo agora, a correção para isso, ao meu modo de ver, seria uma reforma política que obrigasse o candidato, já que a reeleição, pelo visto, não vai acabar, se desligar do mandato para poder concorrer. Esse é o grande equívoco, porque realmente você beneficia quem está em exercício do poder. Agora, se ele se desconecta do mandato e está em par de igualdade com todo mundo, aí beleza. Ok, antes de chamar nossos comerciais, o doutor Alexandre queria fazer uma complementação?
é que essa proposta do professor Marinho, do candidato renunciar ao mandato dele para poder se candidatar, na prática ela é inviável. Vamos imaginar o presidente da República que se candidata à reeleição. Então ele tem que renunciar ao mandato. Quem assume? O vice, que inevitavelmente também vai ser candidato, não afasta. Quem assume? O presidente da Câmara dos Deputados, que também é candidato, ele afasta. Quem assume? O presidente do Senado, que às vezes pode ou não ser candidato. Quem vai assumir por 9 meses um mandato, sem outorga de poderes para isso pelo povo, vai ser o presidente do Senado, do STF, que vai acumular as funções de presidente do STF e presidente da República. Agora imagine isso em nível municipal. Que aí o prefeito sai, o vice sai, o presidente da Câmara também que quer concorrer, vai sobrar para um juiz, que vai ser o fiscal da eleição, que também será juiz eleitoral, e o juiz, ele cuida ali de comarcas. Então ele vai... Às vezes pode acontecer dele ser prefeito e juiz em 5 cidades. Então é inviável essa situação. Na prática, torna-se... não é. Então, eu acho que o caso aí acabe-se a reeleição. Ou estende o mandato e acaba a reeleição, né? Ou então isso que aí a gente continua insistindo nesse equívoco de beneficiar quem tem mandato. Eu entendo que talvez fosse mais salutar, de um lado, acabar com a reeleição. Mas de outro, eu fico pensando que se tiver um mandatário indo muito bem e o projeto dele for um projeto positivo para a nação, eu não vejo que se acabe com a reeleição, mas que se estenda também os mandatos. Ou seja, 4 anos dá para você fazer 4 anos é muito também. pouco. Eu também acho isso muito pouco. Ainda mais no Brasil. Eu tenho opinião completamente diferente disso tudo, mas eu vou esperar o próximo. Não, mas dá para fazer em 1 minuto? Eu acho que dá. Então pronto, 1 minuto. Eu acho que não tem necessidade. Eu acho que a gente se preocupa demais com a capacidade que os políticos têm de se comunicando com a sociedade, manipularem essa sociedade, obter rendimentos desiguais em relação a isso. É preciso que se saiba que do outro lado do processo de comunicação, do outro lado do processo de comunicação política, a gente tem um eleitor que sabe pensar, que é atingido diretamente na sua vida pelo processo político e que não é idiota, que não é imbecil. E, portanto, ele não precisa ser tutelado excessivamente pelas regras, como a nossa legislação eleitoral faz. Você pode, sim, deixar a presidenta Dilma ter toda a visibilidade que ela precisa ter como presidente pelo exercício do cargo. Isso é comunicação pública, é dever do político no exercício de um cargo, ele se comunicar com a sociedade para dizer o que ele está fazendo, que a sociedade vai julgá-la por isso. Esse privilégio, entre aspas, que ela tem, não precisa ser compensado por coisa alguma. O que a gente precisaria fazer é que os demais candidatos tivessem menos limitações e pudessem também se comunicar pesadamente com a sociedade. Quanto mais comunicação, quanto mais informação, melhor, gente. Não é preciso haver nenhuma legislação, nenhum sistema que fique monitorando para proteger a sociedade de eventuais desigualdades que acontecem no mecanismo simbólico de comunicação com a sociedade. Eu sou completamente... Isso tanto faz ter reeleição como não ter, tanto faz o político estar no cargo como ter que deixar o cargo. O importante é liberar a classe política mas isso o mais possível. Isso é a forma como se ouve, não é a forma como acontece do outro lado. Do outro lado não acontece isso. Aqui o nosso ouvinte Antônio Carlos, não tem um setor aqui, o Brasil precisa de uma reforma política. Todos os candidatos deveriam se afastar ao participarem das eleições. É a opinião do telespectador. Nós vamos para um breve intervalo comercial e voltamos já já. Aqui nesse programa, no intervalo, que nós tínhamos um pouco o programa no ar, viu? Ela pega fogo no intervalo mesmo, viu? O tema do nosso programa é Atual Conjuntura Política de 2014, o que pode acontecer e quais caminhos serão tomados. E o próximo programa nós vamos falar sobre o aborto, um atentado contra a vida ou um direito da mulher. Eu gostaria de lembrar aos telespectadores que a Sustenergia é uma empresa muito séria que faz captação de energia solar. Você pode fazer uma mini usina e livrar-se do aumento de energia que está chegando por aí com tudo que tem direito. Fique independente, coloque energia solar na sua residência, empresa ou indústria. Ligue lá na Sustenergia em 3607-3531. E um grande abraço a todos os trabalhadores e os proprietários, principalmente o Gil Almeida, do Samaúma, ali no Marista, está fazendo um almoço lá
fabuloso e tem uma casa de shows muito boa. Então, um abraço a todos os amigos lá do Samaúma. Aqui tem, antes de passar para essas perguntas aqui, apesar que eu vou passar, o pastor Jesus de Anápolis pergunta aqui para o nosso advogado quantos milhões cada candidato recebe para a sua campanha, doutor Alexandre Francisco. Olha, essa aí depende de cada candidato, porque o dinheiro, nesse caso de financiamento de campanha, ele é privado, né? Ele sai a captação disso aí por meio de doações de empresas privadas e também de pessoas físicas que fazem essa doação para ele. Eventualmente, o partido dele pode também fazer doações para ele. Eventualmente. Agora, quanto ele vai dispor para gastar, depende dele e da aceitação política que ele tem ali perante o eleitorado que vai fazer a doação, perante o empresariado também que vai fazer essa doação. Uhum. Aqui o Newton Marçal, de Campinas, pergunta para o professor Marcos Marinho o seguinte: nos Estados Unidos existe o Partido Republicano e Democrata. Além desses, existem os candidatos independentes. Por que no Brasil não existe candidatura independente? Realmente não é possível, né? Oi? Por que no Brasil não existe candidatura independente? Atualmente, pela nossa legislação, não é possível. Não pode. Porque ela existe que você seja filiado a algum partido. Eu acho interessante a ideia da candidatura avulsa. Sinceramente, até porque se a gente for analisar hoje, as estruturas partidárias se transformaram em grandes sistemas oligárquicos que acabam afastando a entrada de novas pessoas na política. Então, muito se reclama, né, que são sempre os mesmos nomes. Mas, claro, as lideranças dos partidos são as mesmas há quanto tempo? E isso vai se refletir, obviamente, no processo eleitoral, no pleito. Então, essa situação dentro dos partidos, que é completamente engessada, que são ali grupelhos que detêm o poder há décadas e sempre colocam aqueles que eles consideram ou que fazem parte do próprio grupo os mais adequados e acabam excluindo a sociedade do debate político. Então, se eu não tenho a possibilidade de me lançar autonomamente e tenho que me filiar a um partido onde eu sei que eu não vou ter espaço, para que eu vou fazer isso? E aí a gente começa a perceber a população cada vez mais alheia ao processo político. Agora, Ulisses Saes, você como jornalista que acompanha a política há décadas, parecia inicialmente que em Goiás nós iríamos ter um pleito muito duro e plural, com vários candidatos com chances reais de eleição, pelo menos sob o ponto de vista das pesquisas atuais, é bom que se diga, né? Mas me parece que nós estamos caminhando muito rapidamente para a polarização que sempre existiu, que é PSDB versus PMDB. Você acha que isso é um fato já posto e que não se reverte? Ou ao longo desse processo nós podemos ter uma inversão dessa polarização que me parece muito clara nas pesquisas hoje? Eu acredito que se for observar o silêncio do eleitor, ou seja, e também se for mediar pelas pesquisas colocadas até agora, onde grande parte dos eleitores se mostra assim indeciso, nós podemos ter uma resposta inesperada mais na frente. Agora, se formos olhar pelos dados já colocados, ou seja, onde há essa polarização, a tendência é que haja uma polarização entre o candidato, por exemplo, do PSDB e o candidato do PMDB. Essa é a tendência. Quando o Antônio Gomide lançou a candidatura dele ao governo de Goiás, ou seja, na época era pré-candidatura, eu pensei que haveria ali um fator novo, mas pelo andar das carruagens aí, e pelo resultado das pesquisas, mostra que não há por exemplo, essa tendência de se alavancar a candidatura dele. Vanderlan Cardoso foi candidato ao governo e se mostra assim também uma candidatura meio tíbia, meio fraca. Pelo menos sob o ponto de vista das pesquisas atuais, está tímida, né? Se você for pegar a candidatura da Marta Jane também, do Alexandre Magalhães, que é o candidato, vamos dizer assim, mais novo aí. E do Vanderlan também, né? Do Vanderlan eu já citei antes. Então você vai ver que não existe muita novidade. A novidade que existe nessa polarização novidade? Também não é. É uma prevalência de forças que já existe em nível nacional e já existe também em nível estadual. Já que Iris Rezende e Marconi Pereira se enfrentaram várias vezes e num processo de polarização. Então a única coisa que está acontecendo é uma repetição. Agora, será que vamos levar em conta só essa polarização ou esse silêncio dos eleitores também? Zé, eu acho importante pensar que nesse momento o que está acontecendo ainda é uma disputa de recall de marca.
Ainda estão sendo pontuadas em nível de polarização a lembrança que eles têm dos nomes de Marconi e Íris. Como você mesmo pontuou no início do programa, as campanhas ainda não pegaram na rua. Talvez, com a campanha pegando fogo realmente, indo para as ruas, acessando o eleitor, como o Ulisses disse, o sentimento do eleitor ainda não está claro. E isso pode alterar o resultado final. Agora, não dá para cantar vitória ainda não. Doutor Signatis, evidentemente que, claro, tudo que vocês colocaram aí é considerado como fato concreto hoje, mas veja bem, antes nós tínhamos a possibilidade de chegar até o eleitor e causar digamos assim, uma comoção, uma grande concentração e o eleitor ficar sabendo, eram os megacomícios. E qual que era a atração dos megacomícios? Eram as duplas sertanejas, os grupos de rock, não importa. Era um showmício. A legislação acabou com o showmício, certo? Então, isso aí não existe mais. Levar as pessoas para a praça, a troco de quê? Parece que é muito difícil. Nesse campo também, a propaganda gratuita na televisão está perdendo sua força, não é? E mesmo que não possa perder força, nós temos aí, na televisão, a polarização já aconteceu de fato, porque quem tem mais secundagem para conversar com o eleitor é justamente o PSDB e o PMDB. É o Íris e o Marconi. O Vanderlan tem pouquíssimos minutos. Eu acho que tem uma candidata que tem 58 segundos. 58 segundos, nem um minuto não é. Então, fica difícil, né? Nesse contexto aí de possibilidade de falar com o eleitor, sobrou o quê? Sobraram as redes sociais, né? Que eu acho que esse talvez seja o fator novo mais digno de novidade na área. Mas eu pergunto, doutor Signatis, para que a gente possa vislumbrar uma possibilidade de alguma virada, de alguma coisa que não seja essa polarização já existente, é possível nesse contexto de dificuldade de falar com o eleitor? Olha, eu não vou discordar dos colegas no essencial. A política é a invenção daquilo que ainda não aconteceu. Então, a gente não tendo bola de cristal, a gente não sabe dizer o que vai acontecer numa campanha, especialmente no momento, como afirmou o professor Marinho, em que as campanhas não pegaram ainda. As campanhas não chegaram ainda a entusiasmar o eleitor. Eu acredito que isso vai acontecer só lá para a segunda quinzena de agosto, primeira quinzena de setembro. Mas, desculpa, só fazendo um parênteses, mas as campanhas que vão pegar, elas vão acontecer onde? Na televisão? Para o eleitor tomar consciência de que tem uma eleição e de que ele tem que votar e que ele tem que tomar decisões a respeito. O brasileiro é muito preso à televisão. Isso tarda um pouco. Agora, indo à tua questão. O quadro de polarização é um quadro tendencial que é tradicional no estado de Goiás. E o que a eleição de 2014 nos mostra? A eleição de 2014 é um grande sentido, naquilo que é essencial, central, a repetição da mesma coisa. Nós tivemos há 4 anos Marconi versus Íris e Vanderlan Cardoso na terceira via. O que nós temos hoje? Marconi e Íris com Vanderlan Cardoso. Aí o elemento novo que aparece é Antônio Gomide. Só que o que acontece? As estruturas partidárias estão posicionadas fortemente nos 2 candidatos principais, que são Íris Rezende e Marconi Perillo. O PT não tem popularidade no interior, né? Vanderlan Cardoso teve a candidatura dele desidratada pelo excesso de mudanças de partido e sobretudo pela inviabilização do acordo que ele havia feito, da aliança prévia que ele havia feito com o Ronaldo Caiado. E a candidatura de Vanderlan Cardoso é uma candidatura de difícil estabelecimento. A candidatura de Gomide realmente é um político de enorme expressão, um político extremamente importante do ponto de vista da qualidade do político que ele é, mas qual é o problema de Antônio Gomide? A estrutura partidária, ele sozinho. A estrutura de apoio. Antônio Gomide está numa candidatura de chapa pura, de só o PT, e o PT é um partido que ele não tem uma grande capilaridade no interior do estado de Goiás. O PT está bem posicionado em Anápolis, em que Gomide é praticamente uma unanimidade, e em Goiânia, em que nós temos um prefeito que se encontra numa situação de desgaste de imagem bastante difícil. De forma que... Então, eu queria pegar até carona no de forma que a afirmação do Partido dos Trabalhadores, do candidato do PT, como um elemento novo para vencer
essa barreira da polarização, que até hoje nenhum candidato de terceira via conquistou, é um desafio extremamente grande. Eu queria até pegar... Nós não temos, só um instante, Ulisses, nós não temos bola de cristal, não sabemos o que vai acontecer na eleição. Mas eu diria que, observando em perspectiva agora, e aí eu tenho alguns dados de pesquisa qualitativa dos quais eu tenho conhecimento, eu acho que também nessa eleição essa polarização dificilmente se quebra. Só para reformular, talvez não fosse o caso do senhor dizer que, o senhor disse que o PT está bem posicionado em Anápolis, o que é um fato. O Antônio Gomide saiu de lá com 95% de aprovação e as pessoas acham que ele foi um excelente prefeito, me parece que foi mesmo. Foi, de fato. E que estaria bem posicionado em Goiânia. Eu diria que está bem posicionado em Anápolis e mal posicionado em Goiânia. Porque o Paulo Garcia hoje, muito embora o PT esteja no poder em Goiânia, ele é um cabo eleitoral péssimo. Não, o posicionamento que eu estou falando não é um posicionamento de imagem. Imagem eu falei, Paulo Garcia está desgastado, então o PT enfrenta dificuldades de imagem. Mas é aonde o partido tem aquilo que é imprescindível para ele, que é capilarização social, que é militância para fazer a campanha. No interior o PT tem essa dificuldade, o PMDB não tem. Qualquer que seja o candidato do PMDB, ele obtém aí 25%, 30%, 35% dos votos só por conta da capilarização, independente da gestão ou do prestígio que os gestores têm. Pois não, Ulisses. O PT é partido pequeno em relação aos municípios, ou seja, o PSDB e o PMDB já ancoraram ali já há trocentos anos, já estão ali com as suas estruturas partidárias, inclusive estruturas de prefeitos eleitos, câmaras municipais, tudo. Você pega, por exemplo, nessa análise que o professor Luiz Signatis colocou aí, nós temos a polarização, aquela antiga polarização que está se dando nesse pleito também, não é? E com esse fator novo que seria o Antônio Gomide. Só que o Antônio Gomide, primeiro, já errou em toda a sua estratégia, já escolheu uma chapa puro sangue, ou seja, uma chapa pura. O candidato ao Senado é do partido dele, o candidato a vice é do partido dele. Se for pegar, por exemplo, querer essa capilaridade dentro de Goiânia, ou seja, o prefeito Paulo Garcia sofre um processo de desgaste muito grande, esse que você inclusive mencionou, Rosenvaldo. Em nível federal, o desgaste também da presidenta Dilma é muito grande, se você analisar, ela pode estar assim, liderando as pesquisas, mas existe uma taxa de rejeição também muito grande que deve ser levada em conta. Então, esse fator novo, ou seja, o candidato que poderia ser a terceira via, sofre todos os desgastes possíveis. E optou por fazer o quê? Fazer encontros nos municípios, no interior do estado de Goiás, mas logicamente que esses encontros praticamente é com a militância do partido. Até porque você colocou anteriormente também aqui que hoje não se pode fazer showmício. Então, quando ele faz essas visitas aos municípios, logicamente que essas visitas são visitas endereçadas à militância do partido. E essa militância do partido, se você for analisar o estado de Goiás, é muito pequena ainda. Doutor Alexandre Francisco de Azevedo, o senhor queria fazer uma colocação? E essa estratégia que o PT, o Gomide, escolher de chapa puro sangue, imaginando que ele sagre-se vencedor no pleito eleitoral, dificilmente ele vai dar conta de gerir, ou daria conta de gerir o Estado, porque ele vai enfrentar uma oposição muito grande na Assembleia Legislativa, porque ele assim como está puro sangue na majoritária, está puro sangue também na proporcional. Então, dificilmente elegerá um grande número de deputados federais, de deputados estaduais. A oposição a ele vai elegeria nessa situação muitos mais deputados estaduais, o que vai comprometer muito uma eventual gestão dele no Estado. Porque infelizmente, eu não sei a realidade que ele se encontrou, mas a forma de atuar, de ir para a disputa, no meu entender, foi um pouco precipitada e não foi a melhor estratégia. Porque tem que chamar os comerciantes. Nem sempre isso é verdadeiro. Uma pessoa eleita governador, ela tem uma estrutura de poder a seu serviço tão grande que ela negocia com a Assembleia Legislativa e eu tenho absoluta certeza que com um pouco de competência política ele consegue fazer isso. O prefeito Antônio Gomide foi eleito pela primeira vez com uma chapa quase pura em Anápolis, era o PT e o PCdoB, a oposição PMDBista e PSDBista completamente contra ele. Dentro do mandato dele, alguns meses depois, ele já tinha tranquilamente a maioria da Câmara utilizando as ferramentas de controle. Mas havia um desgaste entre os outros, esse prefeito havia um desgaste muito grande. Não há um desgaste muito grande em relação a eles de Resende e Marconi Perillo. Até porque Marconi Perillo hoje transformou o estado de Goiás num celeiro de obras. Então, veja bem, o que o eleitor quer? Ele quer um bom gestor, uma pessoa que responda para ele
com obras, ou seja, que faça com que a vida dele melhore. Essa é a questão da administração pública. A administração pública não é discutir a ciência política, o sexo dos anjos, não. É você dar visibilidade, você dar transparência, você melhorar o trânsito, você melhorar a educação, melhorar a saúde, melhorar o transporte. Então é isso que o eleitor pede do político, além da honestidade e da não corrupção. Mas esse caso, existe aí uma rejeição que é por essas pesquisas que não reduz também. Eu preciso chamar um pequeno detalhe do que o Ulisses falou, que merece chamar atenção também. Isso é uma frase só. O desgaste atual do prefeito Paulo Garcia não traz prejuízos e desafios, não oferece desafios só para o candidato do PT. A gente não deve esquecer que Paulo Garcia era vice de Iris Rezende e foi indicado, apoiado por Iris na sua eleição, e traz também problemas para a candidatura de Iris. Isso é verdade. Evidentemente respinga no Iris, mas eu tenho que concordar com a análise que eu tive a oportunidade de fazer ao longo de 42 anos de jornalismo com o Dr. Signates, que é o seguinte: quem tem a chave do cofre, tranquilamente, o sujeito entra. Eu já tive N casos ao longo da minha carreira que eu presenciei e vi isso muito claramente. O sujeito entrava lá, tinha 15% da Assembleia, 10% da Câmara de Vereadores, e em 3, 4 meses, 90 dias, ele chegava lá para o pessoal e falava: pessoal, não, vem cá comer um pouquinho da ambrosia do palácio, um docinho de coco para uma balinha para o outro, e no final a adesão era tranquila. Então eu concordo, se for eleito, essa preocupação não é tão... Tem um antigo político, que eu vou resguardar o nome dele, que uma vez eu perguntei para ele isso, falava: o senhor é eleito, como é que o senhor vai fazer para governar? E um político já encanecido, ele virou para mim e falou: olha, professor, uma vez a gente estando eleito, mais ou menos desse jeito, uma vez a gente estando eleito, o senhor já morou em fazenda? O senhor sabe como é que a gente faz quando as galinhas estão espalhadas e a gente precisa que elas se reúnam? A gente pega o saquinho de milho e faz assim, exatamente, as galinhas tudo junto. Então, os apoios vão, os apoios voltam, a política é uma esfera de negociação. E isso não é um erro, um equívoco, não, é porque é assim mesmo. A política é um lugar de negociação e é sempre bom quando o político tem o olhar para o bem comum e consegue desenvolver aquele jogo de negociações de forma que beneficie a população. Aí ele tem longevidade política, ele vai ser eleito, reeleito, os governos bem avaliados. Como disse o Ulisses, a população está interessada na eficácia, na eficiência do governo e vai julgar o político a partir nessa atual disso. conjuntura é bom jogar não o milho, mas o queijo, né? Lá em Brasília são toneladas de milho que eles vão jogando assim, de caçamba. E as galinhas vão tudo na bonitinha. É porque a maior parte do milho, o milho é concentrado. O sistema tributário brasileiro concentra o milho todinho no governo federal. É verdade. Por isso é que o PT, acertadamente a meu ver, distribui os estados para o PMDB a fim de obter apoio e mantém para si o governo federal, que é onde está a maior parte do dinheiro do país. Vamos para o intervalo comercial, voltamos já já. Estamos de volta com a Opinião em Debate desta noite, falando da atual conjuntura política de 2014, o que pode acontecer, quais são os caminhos a serem tomados. O programa bom é aquele que no intervalo a gente continua e gosta, e muita coisa a gente não põe no ar, porque senão todo mundo precisa do leitinho das crianças, né? Próximo programa, aborto, um atentado contra a vida ou o direito da mulher. Eu queria indicar para vocês o Smile Center. Se você quer dentes brancos, alinhados e bem tratados, vai lá no Smile Center. Você tem lá profissionais de altíssima qualidade. O telefone é o 3945-5190. Fica ali no setor Marissa. Multiplique seu sorriso e sorria com muita qualificação. Bom, aqui o Raimundo Fernandes, Rosenval, por que ao invés de eleição ser de 2 em 2 anos, não acontece 6 em 6 anos, sem direito à reeleição? E aí então faríamos uma eleição geral. É uma opinião do nosso ouvinte e telespectador. Vanderlei, o Vanderlei diz o seguinte, do Novo Horizonte, isso aqui é boa para todos nós: se os debatedores fossem políticos, nossos problemas estariam resolvidos. Aqui nós resolvemos o problema de todo mundo. Não, mas nós somos políticos, só não concorremos ao pleito. É verdade, nós somos animais políticos. Eu discordo desse telespectador fraternalmente. Todo candidato que é eleito coloca um monte de comissionado para trabalhar. Esses, por sua vez, devolvem uma parte do salário para o partido. Isso só não serve para inchar, isso não serve para inchar a máquina. Eu acho isso particularmente uma aberração, porque
o sujeito está no poder, aí como é que faz? No Valdez nós temos 22 mil, só no governo federal, 22 mil comissionados. Se a pessoa, 22 mil pessoas em cargos de confiança com altíssimo salário, dando 10%, o partido fica muito forte. Como poder econômico? E aí essa é uma pergunta muito boa aqui para o Ulisses Saes. Depois tem uma pergunta aqui para o doutor Alexandre. Ulisses Saes, o poder econômico, você que como jornalista acompanha, ainda é preponderante. Se não tiver bala, não tiver dinheiro, para chegar lá é muito difícil, não? Lógico, até para você contratar um advogado hoje, você tem que ter dinheiro. Nós vivemos uma sociedade onde nós estamos valorizando demais o dinheiro. Você vai para a igreja, você vai orar, se você não tiver dinheiro, se você não colocar o seu dízimo lá, aquele negócio tudo, provavelmente o religioso ali, não vou falar se é católico ou evangélico, ele vai te olhar com um olho estranho. Então é aquela coisa, a sociedade nossa está valorizando demais o dinheiro. Então a partir do momento que você valoriza o dinheiro, para você se eleger, logicamente você tem que ter, não é? Você tem que pagar o seu marqueteiro, você tem que pagar a gráfica, você tem que pagar meio mundo para você se viabilizar. Então o que é correto? Nós colocamos aqui de forma anterior, né? Alguns candidatos se polarizam, por exemplo. Pode ser que eles estejam polarizando porque eles vão ter mais tempo também no horário eleitoral. Então eu acredito o seguinte, a própria justiça deveria trabalhar isso, né? Ela não quer dar uma forma assim equilibrada, moderada, ela não quer dar uma equidade para, por exemplo, para a pessoa se mostrar, então ela teria que também dividir esse tempo, não pela quantidade de parlamentares que o partido tem. Mas aí não é questão da justiça, é questão do Congresso Nacional, justamente, que fez a lei, e aí o TSE tem que aplicar a lei que foi aprovada. Não é questão da justiça. O Congresso Nacional fez essa divisão por representatividade e os legisladores precisam obedecer à lei criada no Congresso Nacional. Mas você já viu alguém mudar a regra do jogo que está ganhando? É difícil. Você acha que isso vai acontecer? Só fazer um adendo nessa questão do dinheiro, que eu acho que é importante a gente ressaltar, principalmente para o nosso contexto aqui. Dinheiro é fundamental, porque a estrutura de campanha custa, tem gasto com isso, né? Agora, dinheiro não é o definidor do processo eleitoral. Porque se fosse, Júnior Friboi estava aqui e seria candidato, seria eleito. Porque ele tem mais dinheiro que os outros. Então tem que sair um pouco desse conceito que só o dinheiro resolve a eleição, porque não é. Vários caras, Antônio Hermílio de Moraes em São Paulo não foi eleito. E ele tinha mais dinheiro que todo mundo. Mas eu entendo que o dinheiro, a verba, é substancialmente expressiva. É importante, é óbvio que é importante. Uma das Quem tem mais visibilidade, obviamente, consegue atrair mais propensão de voto. O processo político é assim que funciona. Agora, eu acredito, só à guisa de uma observação assim, que não é possível dizer se o dinheiro do Júnior do Friboi poderia fazê-lo ser eleito, porque ele não teve oportunidade de provar isso. Entende? Mas porque nós já tivemos candidato em Goiás só dinheiro que o sujeito não era conhecido nem das primas dele, nem das primas. Eu estou falando uma coisa que é concreta. Eu tenho um candidato aqui que as primas dele falaram, uau, esse é meu primo, ó. Nossa, eu descobri agora que ele existia. E ele foi eleito como deputado federal dos mais votados. Mas aí tem uma diferença muito grande teve dinheiro. Entre o voto para proporcional e o voto para majoritário. São dois critérios completamente diferentes na hora da opção de voto. Se você for pegar, por exemplo, a eleição de um político hoje, você pode dividir, vamos dizer, em 5 fatores. Né? Fatores. A popularidade consegue eleger ele também. Por exemplo, Tirei conseguiu ser eleito. Não é? Fator econômico, sim. Lógico que o fator econômico consegue. Tanto é que muitas pessoas falam, comprou a eleição. Logicamente, isso é uma realidade no Brasil. O sistema político no Brasil favorece que você ganhe a eleição porque você tem dinheiro. O Antônio Hermílio não conseguiu se eleger, talvez porque não passou confiança também. Dinheiro ele tem, não é? Ou seja, não passou aquela confiança dele. Não é? Se você pode pegar muitos candidatos aí, tem dinheiro no passado. Eu não acredito que o Júnior do Friboi tem dinheiro. Dinheiro ele tem demais. Eu não acredito que ele deixou de disputar a eleição porque o dinheiro dele não conseguiria viabilizar a candidatura dele. Pelo contrário, é porque houve uma disputa política e ele também não explicou por que ele deixou de ser candidato. Ninguém sabe, ninguém pode falar assim, Júnior Friboi deixou de ser candidato por isso. Não, você pode até aventar, até porque ele não explicou por que ele deixou de ser candidato. É importante pensar que os critérios são diferentes. Não, os critérios são diferentes. O Marcos Marinho está certo na seguinte coisa. Se o dinheiro sozinho desse conta de tudo, lógico, sozinho não. Ninguém tiraria o Júnior Friboi da parada. Sozinho não. Como ele saiu da parada, alguma coisa o tirou, e essa coisa com certeza não foi um candidato mais rico que ele. É isso que o Marcos Marinho, pelo que eu entendi, estava demonstrando. Agora, deixa eu dar um palpite a respeito desse negócio. Essa coisa de trabalhar a questão financeira, as campanhas são caras demais. Gente, o Brasil é um país continental. Para fazer comunicação política num país continental, o Estado de Goiás é o tamanho de um país da Europa.
para fazer campanha política num estado desse tamanho, precisa profissionalizar a campanha e precisa ter dinheiro sim. Agora, o dinheiro, ele é algo que é necessário para a campanha, a estrutura é significativa para dar a viabilidade, mas o dinheiro não vence a eleição. Aí, por quê? Porque o voto do eleitor não é dado a troco de recurso. Se fosse possível o cara ter muito dinheiro e o voto fosse uma coisa que custasse, eu pago por tanto voto, aí sim o dinheiro definiria. Mas não é isso que acontece. O Brasil tem uma questão que é diferente, por exemplo, dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se a pessoa fica bilionária, ela fica admirada pela cultura do país. Aqui, se a pessoa fica bilionária, a gente fala, vamos de quem que ele roubou. A pessoa que tem sucesso, às vezes, é vista como suspeita no Brasil. Então, a pessoa pode ter dinheiro, precisa ter dinheiro para fazer a campanha. O problema é que no Brasil, mas ele tem que adquirir credibilidade. As pessoas têm que acreditar nele. E a credibilidade não pode ser comprada. Ela é produto simbólico do convencimento. Eu concordo com o seu gênero, número e grau. Só que no Brasil o sucesso das pessoas é muito repentino. Você pega, por exemplo, às vezes até o político ele entra como vereador, ele sai depois como, sei lá, qualquer coisa aí, porque senão você acaba ligando alguma coisa aí, né? Pode sugestionar alguma coisa para o telespectador e a própria justiça pode querer depois. O Bill Gates virou o mais rico do mundo. Existe pessoas... Não, tudo bem, mas o trabalho dele é transparente, o trabalho dele é claro. Você que fica se dedicando a vida inteira, ou seja, na política, você não consegue ganhar dinheiro, você não tem tempo de trabalhar, você está na administração pública ali. O grande problema no Brasil é esse, que as pessoas entram pobres e saem milionários. Mas aí são duas coisas diferentes. Você ficar rico é uma coisa, você ter visibilidade e poder político é outra. Aqui eu tenho uma pergunta aqui para o doutor Alexandre Francisco, mas eu queria só colocar algo aqui, doutor Sinates, que na prática é o seguinte, não compra. O voto compra-se da seguinte forma, os diretórios são adquiridos por pessoas que têm dinheiro e têm muito dinheiro. E isso é uma prática que todo mundo sabe que existe. Então, esses dias eu encontrei... Você acredita em curral eleitoral até hoje? Não, eu acredito não. Com internet, com televisão, com rádio funcionando? Eu não só acredito, como sei que existem os diretórios... A compra dos diretórios sim, mas os diretórios garantem os votos da cidade? Os diretórios garantem parte substancial dos votos ainda hoje, nas candidaturas proporcionais é possível que você... Proporcionais. Nas proporcionais. Mas se você pegar as majoritárias, não. Não. Mas o pleito é feito de candidaturas proporcionais também. Então é a base de tudo. É a base de tudo. A base é isso, né? Não. Aqui As candidaturas proporcionais, elas funcionam de uma maneira diferente. Por quê? Porque você precisa adquirir uma certa quantidade de votos dentro daquele eleitorado. Você tem que adquirir um quociente eleitoral. E você vai trabalhar uma estrutura que te dê viabilidade para isso. Ainda assim não é garantido. Tem que se trabalhar bem feito. Tem que se trabalhar bem. O dinheiro tem que ser bem usado. Até o material de campanha obriga você a colocar o majoritário. Inclusive, doutor Sinates, o senhor deve ter acompanhado isso. Não vamos citar nomes de candidatos aqui para não incorrer, inclusive, em erros que possam ser passíveis de punição legais, de punições legais. Mas teve prefeito aí, e a máquina de uma prefeitura, ela tem importância no pleito, o senhor sabe disso? Uhum. Ontem o sujeito era do João. Aí o Manuel foi lá, não, vem cá, gostando de você, gostado do seu pai, aqui, ó, sabe? E aí o sujeito hoje é do Pedro. Então, o que é? Houve uma compra de voto? Houve indiretamente. Mas isso não garante que vai reverter em voto. Os que estão falando que a questão é você comprar lideranças. Claro, acontece? Sim. Acontece. A outra questão é o eleitor da ponta realmente ir lá e depositar o voto no céu. Isso não vai garantir, mas também não vai desgarantir. Não vai, não. Ou seja, aí, nesse caso você teria que ter uma bolinha de cristal. Então mas aí eu quero dizer o seguinte, o que a prática... Ninguém está dizendo, vamos verificar o que está sendo perguntado, o que está sendo respondido. Ninguém está dizendo que o dinheiro não tem importância na campanha. O que a gente está dizendo é que o dinheiro não é o único elemento ou o elemento definidor. Eu falei que a popularidade, o tirei que eu consegui eleger sem dinheiro. Eu falei, algumas duas coisas. E eu citei dando razão a você, esclarecendo, tentando esclarecer. O João Nascimento pergunta para o doutor Alexandre Francisco de Azevedo: doutor Alexandre, por que o candidato Vanderlan Cardoso foi condenado e está sendo candidato nessa eleição? Mas é porque não foi... Eu deve saber que condenação que foi, né? Não conheço o trabalho no TRE, não teve nenhuma impugnação a ele, né? Às vezes
tem a condenação, mas essa condenação não gera, por si só, impedimento para a candidatura dele. Vamos imaginar que foi condenado por uma ação de, sei lá, indenização por dano moral. Enfim, isso não é causa para afastá-lo, né, torná-lo inelegível. Ulisses, antes de eu chamar os comerciais, uma pergunta rapidinho para você que é jornalista. O eleitor, segundo a sua ótica, vai entender a posição do Ronaldo Caiado? Eu acredito que não. Eu acredito até porque eu acho que o próprio Ronaldo Caiado não está se entendendo. A partir do momento em que ele se predispôs, ou seja, se dispôs a fazer uma aliança com o próprio governador Marconi Perillo, e depois, não sei porque houve uma rejeição interna de membros do partido, ele optou pela candidatura com Iris Rezende. Então, eu acho que essa discussão, ele mesmo está assim, se autodiscutindo, se autoentendendo em relação a essa aliança. José, eu tenho uma visão um pouco diferente, porque eu imagino, e o que eu tenho visto da figura do Ronaldo Caiado e os votos que ele tem na história política dele são votos no Ronaldo Caiado. Ele não tem votos dependendo de parcerias que ele articula. Então eu acredito que ele possa ter algum nível de rejeição dentro da base dele, mas os votos que ele consolidou durante a carreira dele, não é porque ele está com o João, com o Manuel, que ele vai perder, não. Mas não consegue eleger senador, não. A questão que se coloca na aliança inesperada até certo ponto entre Iris Rezende e Ronaldo Caiado, é se os votos de Ronaldo Caiado, e você está certo, quem vota em Ronaldo Caiado é porque gosta dele, é porque vota nele, se esses votos, quem vota em Ronaldo Caiado, votaria em Iris Rezende. Sim, e se quem é eleitor de Iris Rezende vai votar para senador em Ronaldo Caiado. É essa a questão. O Ronaldo Caiado, ele tem, por conta desses votos que lhe são fiéis, quanto ele quiser, ele vai ser eleito deputado federal. Agora, para ser eleito senador, isso é importante. A campanha para deputado federal é uma campanha proporcional. A campanha para senador não é proporcional, ela é majoritária. Cada coligação só coloca um candidato, só coloca a quantidade de candidatos que tem vaga. Cada coligação coloca um candidato e desse conjunto só vai sair um eleito. De forma que ele está numa eleição majoritária, só os votos dele não são suficientes para eleger o senador. Ele depende dos votos de Iris Rezende, ou ele depende de trazer votos de Marconi Perillo para ele. E esse é o desafio de Ronaldo Caiado, e é nesse sentido que a questão que se coloca se Iris beneficia Caiado, e se Caiado beneficia. Análise corretíssima. Por isso que até eu pessoalmente falei para o Ronaldo Caiado, cuidado com os ataques, porque esses ataques vão tirar voto do senhor. E ele sabia para quem eu falava assim, cuidado com os ataques, ou seja, porque não adianta você fazer uma campanha só com ataques, com denúncia, uma campanha não propositiva, e porque eu acho que ele pode ser eleito senador. Agora, com os votos que o Ronaldo Caiado tem, só deputado federal. Vamos para o intervalo comercial, voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate, infelizmente no último bloco, uma discussão muito inteligente, qualificada aqui hoje, sobre a atual conjuntura política de 2014, o que pode acontecer e quais caminhos serão tomados, e o próximo programa, Aborto, um atentado contra a vida ou um direito da mulher. Eu gostaria de indicar para vocês a Motocorte, que é um local onde você pode adquirir todo tipo de equipamento, microtratores e a mais vasta linha de geradores de energia, incluindo um gerador para você colocar no seu apartamento, silencioso como uma geladeirinha. Então, a Motocorte fica ali na Avenida Rio Verde e também na Avenida Dom Emanuel. Telefone 3041-0909. Bastante perguntas aqui, não vai dar para responder a todos, mas o vereador Talismar, da cidade do Professor Jamil, quero parabenizar a todos os debatedores. Eu gosto muito de ouvir o Ulisses Saes. Ele é muito pontual e inteligente. E tem muito respeito com o público. Parabéns. Obrigado. O que vocês acham? A Dilma sobe ou não no palanque de Iris Rezende? Doutor Signades, rapidinho. Ela vai fazer o quê? Pôr uma perna lá no Gomide, uma outra perna no Iris? Sobe em dois palanques, sim, não tem o menor problema não. Vem sobe num, sobe no outro. Quem não vai subir no palanque junto com ela, provavelmente é o Ronaldo Caiado. Mas no palanque do Iris ela sobe tranquilo. Mas como é que a Dilma vai fazer assim? Senhores eleitores, por favor, pede seu pai para votar no Iris e sua mãe para votar no Antônio Gomide. Como é que não. Se a candidatura a presidente vem a Goiânia, os candidatos a governador vão pedir voto para ela.
ela não obrigatoriamente vai pedir voto para os candidatos a governador se ela tiver mais de um palanque. Aí ela se beneficia dos votos, aparece, a aparição dela para o eleitorado consolida o apoio e beneficia indiretamente o candidato, mas ela não tem, por essa razão, uma obrigação de escolher qual candidato a governador ela vai apoiar. Ela provavelmente vai dizer em público que ela considera positivo o voto em Íris e o voto em Gomide. Valdir Camacho, por exemplo, acha que a candidatura do Antônio Gomide vai bombar com a vinda da presidenta. Eles acreditam mais no Lula do que na Dilma. Eu acho que sim, porque as pesquisas demonstram que o Lula ainda tem um resíduo muito positivo junto ao grosso do eleitorado em Goiás, pelo menos as pesquisas que eu tive a oportunidade de ver, e que a Dilma, em Goiás, ela tem um dos mais desgastantes, posições. Isso é interessante, parece que é uma postura já do PT Nacional, salvo engano, que a Dilma vai subir em vários palanques, porque é a candidata a presidente da República. A tendência dela é essa. O Lula, como não é candidato a nada, ele vai utilizar, isso ele declarou recentemente, que ele vai utilizar o capital simbólico que ele dispõe, a aceitabilidade que ele dispõe junto à população, para reforçar os candidatos que ele escolher. E aqui em Goiás, pelo que ele declarou, vai ser a candidatura. Agora, uma coisa interessante, desde as manifestações de junho passado, ou seja, do ano passado, 2013, o ex-presidente Lula não se mostrou assim publicamente, ou seja, não entrou ofensivamente em nenhuma campanha, não é nem campanha eleitoral, nenhuma campanha mesmo, nem do partido. Então, veja bem, vai ser necessário observar qual que vai ser a reação do eleitorado em relação a essa postura dele, ou seja, essa presença dele. Pode ser uma postura negativa também. E hoje aqui, doutor Justino, eu peguei aqui, compilei, tem muitas perguntas, estou tentando compilar aqui algumas posições. Um dos telespectadores, que 2 ou 3 deles, cada um de uma forma perguntando a mesma coisa, porque no caso dessa polarização que hoje está posta, e política é igual nuvem, né? A nuvem, se olha para o céu, hoje está assim, amanhã daqui 2 horas está assado, então o que nós estamos falando é de um momento, né? Na polarização que hoje se consubstancia, o Marconi contra o Íris no passado tinha o governo federal contra ele, o governo estadual contra ele e o governo municipal contra ele. E ele foi vitorioso. Hoje, o adversário é o mesmo e o Marconi tem a máquina do Estado, o governo da prefeitura da capital, que é importante, está nas mãos de um prefeito que não está bem na fita. Dividiu o PMDB e dividiu o DEM também. Dividiu o PMDB e o DEM. Então, nisso aí, o Marconi está numa posição mais favorável? Quer dizer, nessa polarização de hoje, o Marconi tem uma posição mais favorável, não? Depende, essa questão do apoio é muito complicado, porque em 2010, ele ter recebido o apoio, o candidato do PMDB ter recebido o apoio ali do então governador, não foi uma coisa muito boa, não. Não, ele não recebeu, o Alcides ficou contra ele. Não, contra, eu falo o candidato do PMDB. Ah, sim. Foi apoiado. Aquilo ali foi, na verdade, era aquela história, vem para dar um apoio, você tem que sair correndo dele. Tem apoio que você não pode ter numa campanha eleitoral. Pode correr dele. Pode correr. E eu acho que isso aí aconteceu também. Eu acho que naquele momento o candidato, o Estado de Goiás queria a oposição àquele governo, né? E não o apoio àquele governo, e não a continuidade daquele governo. Então, como os candidatos não começaram a eleger o PSDB como inimigo, como oposição ao governo, né? Enfim, foram apoiados por aquele governo, a população não aceitou bem aquilo. Ok. Agora, Bom, eu não tenho mais tempo que isso, Neto, desculpe. Tem uma coisa naquela bem eleição... Bem rapidinho mesmo. Isso, tem uma coisa naquela eleição que é singular. Marconi Perillo teve contra si as 3 esferas de Estado. Do 2º e 3º escalão do governo Alcides para baixo, todo mundo era marconista. Né? Bom, aqui eu quero agradecer ao Milton Marçal, o Antônio do setor Coimbra, o Luiz Antônio do Vila Nova, o Íris de São Judas Tadeu, a Vilma do setor dos funcionários, Francisco do setor Veracruz, o Oswaldo do setor rodoviário, o Júlio César, o Carlos Rocha não tem o setor, a Joana, moradora do Morro, um abraço, Joana, o Henrique do Alphaville, o Henrique está reclamando que os menores de idade podem votar, mas deviam também poder ser presos. E a Lígia do setor marista. Bom, meus agradecimentos aos colegas, amigos diletos que vieram aqui hoje, muito obrigado por essa discussão de altíssimo nível. E as minhas considerações finais são as seguintes. É interessante a gente viver num país onde
nós podemos democraticamente fazer uma análise qualitativa do pleito que vem por aí. Se nós temos defeitos em nossa tenra democracia, porque é uma democracia engateando, não existem outras alternativas melhores do que essa que nós estamos vivendo aqui. O que nós precisamos fazer, você que está aí observando e não concorda com a série de coisas que estão postas à nação, é observar atentamente e dê o seu voto naquele candidato que a sua consciência demonstra que ele merece o voto, porque é uma pessoa proba, uma pessoa reta, uma pessoa qualificada para a função. Então, esqueça pesquisa, esqueça todo tipo de artimanha que possa ser realizada para tomar ou fazer com que o seu voto seja feito. Vote com a sua consciência. Só assim, aprimorando o voto do eleitor, é que nós vamos conseguir mudar muita coisa que está errada no país. Pense nisso. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.